Olha, com alegria iniciamos aqui mais um momento de fé na sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã preciosa com a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre as autoridades. Diz assim Romanos capítulo 13, estamos lendo aqui uma série de leituras nesta carta de Paulo aos Romanos, e diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos justa condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Esse texto, Paulo está falando do papel do Estado e das autoridades. Primeiro, não existe nenhuma autoridade ditatorial. A Bíblia não reconhece uma autoridade ditatorial. Diz aqui o texto que toda autoridade ela procede de Deus. Então, toda autoridade que os homens exercem na esfera humana é uma autoridade delegada. Ninguém tem autoridade em si mesmo. É claro que esta autoridade delegada, ela é delegada por Deus. Por exemplo, qual é o limite da autoridade de um pai sobre um filho? O limite que Deus estabelece. Se um pai passa a abusar da sua autoridade, ele vai provocar uma série de problemas dentro da sua própria casa. Mas também, se o filho não respeitar a autoridade dos pais, ele cria também uma série de problemas dentro da sua própria casa. Porque esta autoridade é uma autoridade delegada. Ela é delegada por Deus e por isso que ela tem os limites. Só Deus tem autoridade absoluta. E todas as outras autoridades na esfera humana, seja no Estado, na família, na igreja, é uma autoridade limitada, é uma autoridade debaixo da autoridade dada por Deus. É por isso que muitos têm dificuldade com respeitar a autoridade por causa da rebelião do próprio coração. E diz que essas autoridades procedem de Deus, foram por Deus instituídas. Por causa do pecado do homem, essas autoridades são instituídas exatamente para colocar ordem na sociedade. Imagina uma sociedade sem autoridade, sem leis. Que loucura que seria uma casa sem a autoridade dos pais, que loucura que não viraria. Então é por causa de nós mesmos que foram estabelecidas autoridades sobre a face da terra e elas procedem de Deus. E diz aqui o texto que aquele que se opõe à autoridade, ele se opõe à ordenação de Deus. Os que resistem à autoridade trarão sobre si mesmo condenação. Então, cuidado se você se opõe à autoridade, porque você está resistindo à ordenação divina, uma ordenação de Deus. Porque o magistrado, e aqui vem o papel do Estado, que é promover o bem e coibir o mal. Diz o texto, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer receber elogio das autoridades, faz o bem, terás o louvor dela. Porque é ministro de Deus, é por isso que ela carrega a espada, porque é ministro de Deus para o teu bem. Agora, quem pratica o mal deve temer, porque não é sem motivo que ela traz consigo a espada. Ela tem o poder da coerção, o Estado, a autoridade. É por isso que diz aqui, é ministro de Deus vingador para castigar os que praticam o mal. Nós vivemos debaixo de esfera de autoridade. A autoridade absoluta é a autoridade de Deus sobre toda a terra. Mas todos que estão revestidos de autoridade
são autoridades que devem ser respeitadas porque são delegadas por Deus para a ordem, para o progresso de uma nação, para o bem de uma família e para a ordem social. Então que Deus nos abençoe e nos faça entender essas coisas. Em nome de Jesus, amém.